senhor professores! Quem fala é o professor Pedro Júnior e nós estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a terceira lição, que tem por título José, resistir à tentação é possível. O texto principal nos diz: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo 39, versículo 9. O resumo da lição nos diz: quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. Glória a Jesus. Bem, professor, nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar as dificuldades de um jovem de Deus. O segundo objetivo é saber que o Egito foi um lugar de tentação para José. E, por fim, compreender que o Egito também foi um lugar de restauração para José. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito no livro do Gênesis, capítulo 39, versículos do 7 ao 20. É importante que você faça essa leitura com os seus alunos. Queremos frisar aqui tão somente 3 versículos, 10, 11 e 12, que diz: e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. E nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Esses são versículos-chave para a compreensão do texto. A título de introdução, professor, nós podemos mostrar aos nossos alunos que nesta lição nós veremos o exemplo de um homem de Deus, por nome de José, personagem do Antigo Testamento, que, diferente de Adão e Eva, ele decidiu não ceder à tentação, mas resistir, vencer a tentação. Então, é possível vencermos as tentações. Então, esse é o nosso primeiro exemplo, um exemplo positivo de resistência à tentação. Então, nós podemos abrir a lição a título de introdução desta maneira. Nossa lição tem 3 pontos. O primeiro ponto são as dificuldades de um jovem de Deus. O segundo ponto da lição, o tópico, tem por título Egito, o lugar da tentação. E o terceiro e último ponto tem por título Egito, o lugar da restauração. Glória a Jesus. Então, querido professor, no primeiro ponto, ele se divide em 3 subtópicos. Um filho nascido em uma casa dividida, um filho detestado por seus irmãos e um filho fora de casa. Então aqui é importante você falar da história de José. Situe os seus alunos da história deste personagem. Por exemplo, José, ele é bisneto de Abraão. Então Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e Jacó gera José. E gerar aqui, logicamente, quem gerou foram as mães, mas no sentido da descendência, ok? Então, José é filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Olha que interessante, vamos situar os nossos alunos, porque é possível que muitos já tenham aceitado Jesus na idade já da adolescência. Nem todos nasceram em berço evangélico. Então, nem todos conhecem essas histórias, que nós, que nascemos em berço evangélico, conhecemos desde muito novos. Então, é importante você situar os seus alunos da história. Quem era José? Peça ainda que os seus alunos leiam a história no decorrer da semana. É importante que eles leiam onde está a história. Gênesis capítulo 37, aí pode pular o 38, foca no 39, 40 e 41. Pelo menos esses 4 capítulos de Gênesis, 37, 39, 40 e 41. E aí nós sabemos que a história de José perpassa ou continua até o capítulo 50 de Gênesis, mas esses 4 capítulos são suficientes para termos uma compreensão melhor. Então, professor, para além dessa questão histórica que você pode levantar,
sobre os ascendentes de José, é importante, professor, que você frise os males causados por um casamento, uma união que foge do indicado por Deus. Veja bem, a família de José, que tem por pai Jacó, é uma família adaptada. Porque muitos personagens do Antigo Testamento adaptaram, fizeram adaptações para acomodarem certas tradições do seu tempo. E isso fazia com que eles e seus familiares pagassem um preço muito caro. A própria lição vai citar o exemplo de Ana e Penina, ambas mulheres de Eucana. E aí todos nós conhecemos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ver que Penina humilhava Ana, porque Ana não gerava filhos. Então olha que confusão. Olha que rivalidade dentro de um mesmo lar. Porque o desejo inicial de Deus, e aí ele continua com esse desejo, com esse mandamento para o homem, é que o homem tenha uma só mulher. Porque senão Deus teria feito Adão e duas Evas. E aí você já pode frisar também que Deus não fez dois Adãos. Deus fez um Adão e uma Eva. Então, um ajuntamento homoafetivo não agrada ao Senhor. Um ajuntamento poligâmico ou bigâmico. E aí você pode explicar aos seus alunos o que seria a bigamia e a poligamia. São palavras encontradas na lição. E o relacionamento monogâmico. Então, um casamento monogâmico é aquele que o homem tem uma mulher, a mulher tem um único homem. Um parceiro apenas. Bigâmico, duas mulheres o homem tem. E aí o poligâmico, ou seja, a poligamia, é um homem que tem várias mulheres, por exemplo. E pode ser considerado vice-versa também, uma mulher que tem vários homens. Então, todas essas práticas dentro de um casamento, todos esses arranjos familiares, trazem males. E aí, nesse primeiro ponto, é importante que a gente frise isso depois da história. Porque os nossos jovens vão futuramente construir a sua família. Vão deixar pai e mãe e vão se unir, as meninas com seus futuros maridos e os meninos, os jovens, com as suas futuras esposas. E como deve ser esse casamento? Aproveite, professor, para instruí-los. Um casamento monogâmico, heterossexual. Glória a Deus. Porque essa é a vontade de Deus. É só ir para o livro de Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher. Glória a Jesus. Então, quando quebramos o padrão de Deus para a união entre o homem e a mulher, há vários males. Há vários males. Então, ainda nesse ponto 1, para fechar, é importante que você frise, porque a revista passa muito rápido, você frise o que os irmãos de José fizeram com ele. Explique, vá para o texto, vá para a história. Explique do sentimento de inveja, da ira, da raiva que os irmãos de José sentiam dele por causa da túnica, por causa dos seus sonhos, porque ele era queridinho de Jacó. Então, explique isso, para além do que a lição está falando. Ok, professor? Essas são as dicas que nós deixamos para este primeiro ponto. No segundo ponto, professor, nós vemos o título Egito, o lugar da tentação. É o título do tópico. Aqui é o ponto mais importante da lição. E aqui você precisa focar muito com os seus alunos. Explicar que José sofreu várias tentações. Será que José não foi tentado a roubar Potifar? Será que José não foi tentado a fugir da prisão, tendo em vista que ele tinha o controle dela, depois que Potifar o lançou no cárcere? Várias tentações José sofreu.
Mas o foco, o que nós estamos focando aqui nessa lição, é sobre a tentação sexual. E aí, professor, você precisa explicar aos seus alunos que o pecado sexual, o sexo, melhor dizendo, não é proibido por Deus. O que é proibido é como ele deve ser feito. Fora do casamento, não pode. Se configura na fornicação. Um homem casado ou uma mulher casada ter relações sexuais fora desse casamento, adultério. O primeiro exemplo que citei de fornicação é quando uma pessoa não é casada e tem relações sexuais. Ele está fornicando. E quando uma pessoa já é casada e tem relações sexuais com outro parceiro, com outra pessoa, não ser o seu esposo, a sua esposa, ele comete o pecado do adultério. Ambos são veementemente condenados por Jesus. Um excelente subsídio bíblico, professor, para que você apresente aos seus alunos sobre essa tentação sexual na vida de José, é Provérbios número 7, a partir do verso 7. Salomão diz assim: vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, olhe bem, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, a segue como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Meu Deus do céu. Você não pode deixar de ler esse texto com seus alunos. Porque ao contrário do que José fez, fugiu. E aí você leve os seus alunos para o texto. Gênesis capítulo 39, versículo 6. Ela tenta. Só que José, e aí é um detalhe importante do texto bíblico, a Bíblia diz, versículo 10, e não lhe dando ele ouvidos, José não dava ouvidos a ela, para deitar-se com ela, que já seria o ápice do pecado, e estar com ela. Olha que interessante esse texto. Se a gente lê rápido, passa desapercebido. Mas foca com seus alunos nesse versículo 10 do capítulo 39 de Gênesis. Por quê? José não cede, não dá ouvido para aquela mulher, nem para se deitar com ela, e nem de estar com ela. Porque estando com ela, já é um passo para o pecado. Então já fica mais fácil deitar-se com ela. Então do pecado, ou com o pecado, nós não temos que brincar. Nós não temos que circulá-lo. Nós precisamos correr. Foi o que José fez. Ele foge. Ele sai, deixando até a sua veste. Que foi o que ela utilizou para incriminá-lo. Mas Deus era com José. Então a gente precisa frisar isso. Pecado sexual, seja em qual nível for, seja de qual modo for, nós precisamos fechar as brechas. Glória a Deus. Então,
esse segundo ponto é muito importante. Vou deixar aí na descrição do vídeo uma citação do teólogo Wiersbe. O comentarista da lição traz também a citação do seu livro de apoio. Então você vai poder ler e debater um pouco mais com seus alunos sobre esse ato de José em fugir dessa tentação. Ok? Ele resistiu à tentação da esposa de Potifar. Mesmo ele, sendo jovem, tendo desejos, ele sujeitava os seus desejos a Deus. E isso manteve José fiel. Então nossos desejos precisam ser sujeitados aos desejos de Deus, às vontades de Deus. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essas são as dicas para o tópico 2. Agora vamos para o terceiro tópico da lição. Egito, o lugar da restauração. Esse tópico tem 3 subtópicos, que é o preço da fidelidade, a recompensa da fidelidade e fuja da aparência do mal. Então, professor, é importante nós deixarmos nossos alunos cientes que a história de José nos faz entender que muitas das vezes a nossa fidelidade tem um preço, exige de nós um preço que não necessariamente é fácil de pagar. Às vezes vai doer, mas é melhor ser fiel a Deus. Glória a Jesus. Por exemplo, José, ele era escravo na casa de Potifar. Mas agora, depois que ele resiste à tentação, depois que ele foge da mulher de Potifar, depois que ela pega a sua veste e o incrimina, depois que Potifar agora o lança na prisão, de escravo ele passa a ser prisioneiro. E aí a lição nos diz que um escravo ainda poderia sair de casa, comprar coisas para seus senhores, se socializava ali. Mas na prisão não. Lá estariam as piores pessoas acusadas de crimes bárbaros. E José agora estaria com eles, preso, sem poder sair. O preço da fidelidade. Então, ser fiel a Deus, muitas das vezes, significa percas terrenas. Significa que nós vamos perder algo aqui na terra, mas estamos ganhando no céu. Gênesis capítulo 39, versículo 2, versículo 3, versículo 21 e versículo 23. Nós sempre encontramos a expressão: o Senhor estava com José. Porque Deus está com aqueles que o servem com fidelidade. E aí, em meio a essa dificuldade, Deus o fez prosperar. Na casa de Potifar, um escravo próspero. Tudo que ele tocava dava certo. Potifar confia a casa, todos os seus bens na mão de José. Olha aí, glória a Deus. Só olharmos o versículo 8 e 9 de Gênesis 39. Próspero na prisão. O chefe lá da prisão diz: ó, José, é contigo agora. Você é prisioneiro, mas está contigo aí. Organiza aí. Toma conta. Olha que coisa. Gênesis capítulo 39, versículo 21 ao 23. E depois, a vitória final, governador do Egito. É uma espécie de ministro da fazenda. Gênesis capítulo 41, versículo 39 ao 40. Ele estava firmado com Deus. Nós precisamos dizer aos nossos jovens que quando nós fechamos com Deus, quando nós seguramos a nossa fidelidade, Deus não nos deixa envergonhados. Ele firma com a gente também. Lembremos nós de Sadraque, Mesaque e Abednego. Numa situação diferente. Mas eles poderiam adorar outro Deus. Poderiam se curvar diante da estátua do rei. Mas eles dizem: não, não vamos adorar essa imagem.
Nós só adoramos ao nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Vão ser lançados na fornalha. Pode lançar. Pode lançar. E saiba de uma coisa, se Deus não nos livrar, ainda assim, nós morremos, mas não adoramos a outro Deus. Glória a Jesus. Então, nós precisamos destacar isso. A fidelidade, a nossa fidelidade para com o Senhor, de maneira nenhuma, é esquecida por Deus. E aí é o momento de fechar a lição encorajando os nossos jovens. Seja fiel, sejamos nós fiéis a Deus, porque Ele tem sido fiel para conosco. Não esqueça, professor, de promover o Momento EBD na sua congregação. Fale com o seu pastor, peça 5 minutinhos no culto de domingo, no culto de terça-feira, para você divulgar. Olha, irmãos, nós estamos estudando sobre como resistir à tentação, o perigo das tentações. Então, convido os jovens, faça o convite no culto de domingo, para que ninguém diga que não estava sabendo. No domingo está todo mundo na igreja. Então peça ao seu pastor, Momento EBD. 5 minutinhos para expor a lição e fazer o convite para todos os jovens da sua congregação participarem com você. Agora, dicas pedagógicas. Olá, professores! Estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Então, professor, em primeiro lugar, nós queremos relembrar a nossa dinâmica trimestral. Sim, dinâmica esta que o objetivo é envolver todo o trimestre. E nesta feita nós estamos com a confecção do manual do jovem para resistir à tentação. É o livreto, olha o meu aqui. Nós esperamos que você tenha feito o seu, tenha motivado seus alunos a fazerem os deles também. Tudo para a glória de Deus. E aí, professor, para além de uma dinâmica que envolve o trimestre, ela tem o objetivo também de avaliar os nossos alunos. Há pelo menos 3 tipos de avaliação. Tem a avaliação diagnóstica, que é aquela feita no início do processo formativo, com o intuito de conhecer, saber, diagnosticar a compreensão dos nossos alunos sobre aquele tema que nós estamos estudando. Geralmente ela é feita no início. Depois da avaliação diagnóstica, tem a avaliação formativa, que é aquela avaliação que objetiva ver paulatinamente, dioturnamente, sequencialmente, a evolução dos nossos alunos em relação aos conteúdos estudados na lição. E é justamente esse tipo de avaliação, a avaliação formativa, que esta dinâmica trimestral objetiva realizar. É uma avaliação formativa, ou seja, você precisa a cada domingo acompanhar a confecção do livreto, a confecção desse manual do seu aluno. Então você vai observar se o que ele escreveu está coerente com a lição, se faz sentido o que ele colocou ali no manual. Porque se estiver totalmente fora, você pode dar umas dicas, você pode alertá-lo, você pode instruí-lo a organizar melhor as ideias. Então você vai estar por dentro, durante todo o trimestre, dos conhecimentos que seu aluno está tendo sobre o assunto estudado. Portanto, esta é a avaliação formativa. Não deixe de fazer esse livreto com seus alunos, professor. Vai ser uma bênção. E por último, nós temos a avaliação somativa, que é a famosa prova, por exemplo, ao final do trimestre, para ver todos os conhecimentos que os nossos alunos tiveram. Então, nós não focaremos na avaliação diagnóstica, nem na somativa. Por enquanto, não. Nós queremos que você foque na avaliação formativa, acompanhando o livreto, a confecção do livreto dos seus alunos. Ok? Aí você terá uma visão ampla sobre o processo de ensino-aprendizagem de cada um deles a partir do livreto. Então, não deixe de fazer.
Como segunda dica pedagógica, nós queremos explicar a dinâmica da lição. E sim, a dinâmica trazida na lição. E para isso, professor, você já deve ter observado que a lição solicita que você apresente aos seus alunos um quadro extraído da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, da CPAD, na página 62. Então, professor, a dinâmica que a lição sugere é a seguinte: nós reproduzirmos a tabela ou quadro, né, que a lição traz e utilizar para mostrar aos alunos os êxitos de José, suas fraquezas e seus erros. Então você vai, junto aos seus alunos, observar os pontos fortes e êxitos na vida de José. Também fraquezas e erros. E também lições de vida. Não se restringe ao que esse quadro, essa tabela traz. Mostre aos seus alunos para além do que está posto aí. Tente aprofundar com eles mais detalhes da vida de José, para além das informações contidas nesse quadro, ok? Então essa é a segunda dica pedagógica. Como terceira dica pedagógica, professor, nós trazemos agora para você uma dinâmica que intitulamos de "O que essa imagem diz?". É uma pergunta. Você vai imprimir as imagens que também estão na descrição do vídeo. Nós organizamos algumas imagens para você. Aí você imprime, recorta cada imagem e vai mostrar ao final da aula, ok? No final da aula você começa a mostrar as imagens aos seus alunos. Aí você escolhe a sequência, tá certo? Você vai vendo ali, pode ser na sequência da história de José, ou pode ser de maneira desordenada mesmo, para fazê-los pensar rapidamente o que aquela imagem quer dizer. E aí eu vou explicar como funciona a dinâmica. Essa dinâmica permitirá a recapitulação de cenas e lições da vida de José. Então, professor, os alunos deverão ver as imagens que você estará mostrando para eles e relatar a cena e as lições que aquela imagem lembra. Um exemplo é a túnica colorida de José. Você vai mostrar. É um exemplo que está aí. Seus alunos vão observar a imagem e precisam descrever a cena. Ah, essa cena aí aconteceu quando Jacó fez uma túnica de várias cores para José e entregou. E as lições? Por exemplo, às vezes quando nós ganhamos um presente diferente do que as pessoas ao nosso redor têm, possuem, nós podemos despertar nelas o sentimento de inveja. Então é importante que tenhamos muita sabedoria para lidar com essa situação. Olha aí, percebe? Então você vai usar cada imagem para instigar os seus alunos a relatarem ou descreverem a cena que aquela imagem se refere e as lições também que aquela imagem faz nos lembrar, ok? Então, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo muito dinâmico e produtivo, que seus alunos aprendam a palavra de Deus e saiam regozijados e felizes com o ensino. Não esqueça, professor, de compartilhar esse vídeo. Deixe o seu like também, para que nós possamos alcançar o maior número de professores. Não esqueça das nossas sugestões de livros para o trimestre. Não deixe de comprá-los, caso você possa. Adquirir vai ser uma bênção para o seu ministério. A todos a paz do Senhor. Até o próximo estudo de professores, em nome de Jesus.